Kong nasceu na Ilha da Caveira durante uma guerra entre os seus pais e os Skullcrawlers. Só que aí fica um grande questionamento. Quem foi que protegeu Kong dos Skullcrawlers enquanto ele ainda era bebê? Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui sobre o Monstruverso. E isso é uma coisa que sempre martelou na minha cabeça. Afinal, o Kong nasceu em plena guerra, em pleno combate. A mãe do Kong entrou em trabalho de parto enquanto ela e o pai do Kong eram atacados pelos Skullcrawlers. Só que depois disso, o Kong ele atingiu a adolescência sozinho. Ele se protegeu de todos os perigos da ilha enquanto era um bebê pequeno. É um pouco difícil de acreditar nisso, vocês concordam comigo? Só que eu tenho uma teoria que eu acho que pode explicar como foi que o Kong atingiu a adolescência e conseguiu se tornar o grande rei da Ilha da Caveira. E eu vou trazer isso pra vocês, mas é claro, né, se eu ofereço um vídeo, eu quero que vocês me ofereçam um like de vocês, né? Então, por favor, clica aí no joinha, clica no like, ajuda o canal a crescer, ajuda a gente a chegar a 30 mil inscritos, porque vai ter mais vídeo do Monstruverso, vai ter mais vídeos sobre anime, sobre cinema, sobre HQ, sobre Monstruverso, sobre o que vocês quiserem que eu traga aqui. Então dá essa força, por favor, galera. Se você está assistindo esse vídeo, se você está assistindo esse canal pela primeira vez, se inscreve, por favor. Vem fazer parte dessa galera que está acompanhando a gente, beleza? Valeu, galera, vocês são fera. Galera, vamos recapitular algumas coisas. Na HQ Ilha da Caveira é mostrado que o Kong realmente nasceu em plena guerra. Os gorilas gigantes dominavam a Ilha da Caveira, só que aos poucos eles eram sucumbidos devido aos ataques dos Skullcrawlers. Os Skullcrawlers continuavam vindo, até que esse grupo grande de macacos gigantes foi reduzido a apenas 2 membros. Esses 2 membros eram o pai do Kong e a mãe do Kong. Diante do perigo iminente da sua espécie ser completamente dizimada, os dois tiveram um bebê. O problema é que a mãe do Kong entrou em trabalho de parto durante um ataque de Skullcrawlers. E depois que ela teve o Kong, ela teve que esconder o Kong dentro de uma caverna e voltar para ajudar o marido dela a lutar contra os Skullcrawlers. Só que, obviamente, ele já estava muito machucado, ela já estava muito enfraquecida por causa do trabalho de parto, e assim os dois acabaram morrendo. Depois disso, o Kong saiu da caverna, foi até o cadáver dos dois e chorou sozinho. É importante ressaltar aqui, gente, que chorar de tristeza é um comportamento evolutivo muito avançado. Sentir tristeza é um traço evolutivo. Mais do que um estado de espírito, ele é um traço evolutivo. Um dos motivos pelos quais os seres humanos prosperaram é porque as emoções dos seres humanos estão à flor da pele. A gente consegue identificar se uma pessoa está triste, está com raiva, só olhando para ela. Isso não acontece, por exemplo, com um cachorro. Então o Kong ter essa percepção de que os pais dele morreram e nunca mais vão voltar, e ele vai demonstrar isso através do choro, isso é um traço evolutivo muito avançado. Só com isso a gente já percebe que os titãs têm um certo nível evolutivo que está muito além dos outros animais que a gente conhece, e o que bate com o fato de que os titãs já existem há milhões de anos, antes mesmo dos dinossauros. Então, para reforçar essa teoria, vamos contextualizar um pouco mais. Na HQ Godzilla: O Despertar, é mostrado que o próprio Godzilla já existia na Terra há mais de 250 milhões de anos e que nessa época ele já era adulto. Daí caiu um meteoro no planeta que mudou as condições climáticas. Isso fez com que o próprio Godzilla tivesse que ir para o núcleo do planeta, porque a presa natural do Godzilla, que eram os Shinomuras, tiveram que buscar radiação em outro lugar, já que a atmosfera já não tinha mais tanta radiação assim. Nessa época do meteoro, os macacos gigantes já dominavam a Ilha da Caveira, só que provavelmente a Ilha da Caveira era uma coisa muito maior. Só que com o impacto do meteoro, o mar provavelmente se elevou e reduziu o tamanho da Ilha da Caveira. Só que a Ilha da Caveira era protegida por um tipo de tempestade, e por causa do impacto ambiental causado pela queda do meteoro, as civilizações que viviam naquela época, que eram os Iwi, obviamente tiveram que lutar pela própria sobrevivência. Então alguns Iwi
conseguiram atravessar a tempestade e chegar na Ilha da Caveira, onde era dominada pelos macacos gigantes. Assim que os Ziwis chegaram, eles se depararam com o pai e a mãe do Kong e logo reconheceram eles como os seus deuses, como aqueles que eles idolatram em troca de proteção. Só que isso não foi um piscar de olhos. Não é de uma hora para outra que o planeta muda o seu clima e etc. Depois que o meteoro caiu, foram se passando anos e mais anos, até que a Terra se tornou um ambiente completamente insustentável para os Ziwis. Então realmente passou-se muito tempo entre a queda do meteoro e a colonização da Ilha da Caveira. Então o Kong nasceu anos depois dos Ziwis colonizarem a Ilha da Caveira. Só que, quando o Kong nasceu, ele estava sozinho, não tinha ninguém para proteger ele. Os Ziwis iam proteger o Kong dos Skullcrawlers. O que os Ziwis poderiam fazer? O máximo que os Ziwis poderiam fazer seria colocar o Kong dentro daquela proteção lá da Ilha da Caveira que eles construíram para os Skullcrawlers não entrarem. Mas há de se convir que é muito difícil acreditar nisso, sabe? Aquela estrutura com certeza levou muito tempo para ser construída. Então quem foi que realmente protegeu o Kong? Pois eu vou dizer quem. Eu tenho bastante convicção de que quem protegeu o Kong, e esse ato serviu para construir a rivalidade entre eles, foi o próprio Godzilla. Deixa eu explicar por quê. Bora lembrar que o Kong saiu da caverna e chorou sozinho à noite. O Kong, ele tem uma predisposição a ser um titã alfa, porque tanto o pai quanto a mãe dele eram alfas. Se ele tem essa predisposição, vamos supor que ele usou no choro dele o próprio rugido alfa que tanto ele quanto o Godzilla já mostraram ter. Esse choro chamou a atenção de quem? De Godzilla, que estava no mundo que, lembrando, já estava devastado e que não haviam mais Ziwis pelo mundo. Se não haviam mais as civilizações pelo mundo, os titãs estavam livres para circular pelo planeta. Afinal, a única civilização que existia nessa época estava restrita exatamente à Ilha da Caveira, que era protegida por uma tempestade. Diante desse rugido alfa, o Godzilla se aproximou da ilha e logo ele percebeu que o Kong era uma vítima em potencial dos próprios Skullcrawlers. Com o Godzilla presente na Ilha da Caveira, ele usou o próprio rugido alfa dele para espantar os Skullcrawlers para o subsolo da ilha. O Kong, bebezinho, criancinha, viu o Godzilla e viu como que ele espantou os Skullcrawlers apenas com o rugido alfa dele. Provavelmente ele pensou que se ele conseguisse fazer a mesma coisa, ele nunca mais sentiria o que sentiu quando viu os pais dele serem mortos pelos Skullcrawlers. Então o Godzilla seria essencial para que o Kong crescesse na posição de alfa. Isso faz sentido porque na HQ Godzilla Dominion, o Godzilla vai até a Ilha da Caveira depois da morte do King Ghidorah, porque ele sentiu que o Kong estava um pouco mais agitado do que o de costume. Afinal, todos os titãs haviam despertado depois que o King Ghidorah usou o rugido alfa dele do alto da montanha do Rodan. Só que quando ele chegou lá, ele viu que o Kong estava tendo que lidar com os Skullcrawlers que estavam tentando sair da ilha, e aí o Godzilla simplesmente ignorou. Ele pensou, bom, já que o Kong está lidando com isso aqui, eu vou me embora e vou lidar com outros titãs. Ou seja, o Godzilla na posição de titã alfa protegeu o Kong da primeira leva de Skullcrawlers que era uma ameaça a ele, afinal, ele não é só o protetor do planeta, ele é o protetor dos próprios titãs. Ele se viu na posição de ter que proteger o Kong, que ainda era um bebê. E além disso, no momento em que ele não interveio nos acontecimentos da própria Ilha da Caveira, ele permitiu que o Kong se aperfeiçoasse, treinasse, crescesse na posição de alfa. Quando o Kong viu Godzilla pela primeira vez, com certeza ele pensou, é nessa posição que eu quero estar. E por isso que existe essa rivalidade entre os dois. A luta entre Godzilla e Kong não foi uma luta por equilíbrio, foi pessoal, foi pela posição de predador alfa. Porque existem outros titãs alfas, só que uma coisa é ser um alfa e outra coisa é ser o alfa. O Kong nasceu como alfa, mas ele só realmente chegou
a posição do grande predador alfa no final de Godzilla vs Kong. Então, se o Kong se tornou o que é hoje, é por causa sim do próprio Godzilla. Com certeza o Godzilla, direta ou indiretamente, ajudou o Kong a crescer e a se tornar o rei da Ilha da Caveira. Ele jamais teria sobrevivido aos Skullcrawlers enquanto ele era um bebê. Ele só conseguiu crescer a ponto de conseguir se defender sozinho porque o Godzilla, de certa forma, protegeu ele. Gostaram do vídeo? Acha que essa teoria faz sentido? Então, por favor, mostre esse vídeo para 1 ou 2 amigos de vocês e se inscreve no canal se é a primeira vez que você está assistindo os nossos vídeos. A gente está chegando com muito mais vídeos sobre o Monstruverso. E é claro que eu quero mostrar esses vídeos para vocês, mas para isso eu preciso que vocês me ajudem a espalhar a palavra do Monstruverso para vocês. Valeu, galera, muito obrigado pela atenção de todos, até mais e falou!